Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como cadastrar uma tabela virtual no AutoPad Cloud ou no Solaris Cloud. Uma tabela virtual é uma tabela cujos preços são definidos a partir de um desconto ou de um acréscimo em cima de uma tabela de referência. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que nós desejamos criar uma tabela de preços para os clientes de fidelidade que seja sempre 10% menor do que o preço da tabela de varejo comum. Então, eu tenho um programa de fidelidade e os meus clientes que participam desse programa têm um desconto de 10% em relação ao preço de tabela de varejo. Antes da tabela virtual, você precisava criar uma nova tabela de preços, chamada de clientes fidelidades, mas sempre que o preço do produto alterasse, você tinha que alterar o preço na tabela de varejo e na tabela de clientes fidelidade. Agora você não precisa mais fazer isso. Basta criar uma tabela virtual, que é a tabela de clientes fidelidade baseada na tabela de varejo. Vamos ver como é fácil fazer isso. Basta entrar no Solaris Cloud ou no AutoPad Cloud, escolher a opção Cadastros, Tabelas de Preço e adicionar uma nova tabela de preços. Você vai selecionar a opção, neste caso, de que é uma tabela virtual. Você vai dar um nome para a sua tabela de preços. Nesse caso, eu vou chamar de tabela de clientes de fidelidade. Vamos lá. Tabela clientes fidelidade. Já tem a opção até selecionada aqui. Ok. Esse vai ser o nome da minha tabela. Você pode usar o nome que quiser. Você vai escolher qual é a tabela de referência. Nesse caso, vai ser a tabela de varejo. E você vai escolher o percentual de desconto ou de acréscimo. No nosso exemplo, nós vamos usar um percentual de desconto de 10%. Nesse caso, eu vou informar um percentual negativo, então menos 10. Se fosse um acréscimo, eu colocaria um número positivo. Se eu quisesse, por exemplo, colocar uma tabela de preço para entrega que fosse 5% maior do que uma outra tabela, bastava colocar o número 5 aqui sem o sinal negativo. Gravei a tabela e pronto. Nesse momento, todos os produtos agora já têm o preço calculado em cima da tabela de varejo com 10% de desconto, no caso da tabela de fidelidade. Vamos conferir? Se eu pegar aqui meu cadastro de produtos, vou consultar um produto. Esse produto, por exemplo, ele custa R$ 50 na tabela de varejo e com 10% de desconto ele fica com 45%, perdão, R$ 45 na tabela de fidelidade. Vejam que a tabela de fidelidade ela é indicada aqui com um Vzinho do lado, dizendo que essa é uma tabela virtual, é uma tabela do tipo virtual. Se eu alterar esse preço de R$ 50 para qualquer outro valor, o preço da tabela de clientes de fidelidade será automaticamente recalculado. Vamos testar? Eu vou alterar o valor dos preços desse produto. Eu vou mudar para R$ 60 aqui, como exemplo. O que vai acontecer? Vejam que não tem a opção de alterar o preço da tabela de clientes de fidelidade, porque ela é uma tabela que é calculada automaticamente, então eu não preciso fazer alteração nela. Basta que eu grave e pronto, todos os preços são recalculados. Vamos dar uma olhada? Se eu visualizar novamente os preços desse produto, vejam que eu estou com um preço de R$ 60 na tabela de varejo e a tabela de clientes de fidelidade já está automaticamente com R$ 54, que equivale a 10% de desconto em cima da tabela de referência. Com isso, a sua gestão de preços fica muito facilitada a partir de agora no Solaris Cloud e no AutoPad Cloud. Um abraço, pessoal!